Olá, estamos aqui em mais um para falar de lei, sempre recebendo convidados especiais, hoje muito especial, estou muito feliz mesmo. Eu recebo aqui a professora Josiane Soares Santos, que é mestre em Serviço Social pela UFRJ, doutora em Serviço Social pela UFRJ, professora da Federal de Sergipe, é um bate-bola nordestino hoje, Sergipe, Conexão Sergipe-Fortaleza. É também ex-presidente do CRES, lá de Sergipe, e ex-presidente do Cefes, Conselho Federal de Serviço Social, gestão 2017-2020, agora recente. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa Marxista, GEPEN-UFS, e autora, o livro que a conheci, já disse aqui a ela, num antigo grupo de estudo que tinha lá na UES, o livro que conheci foi esse aqui, Neoconservadorismo Pós-Moderno e Serviço Social brasileiro, mas é autora também de um livro da Biblioteca Básica, aí da editora Cortez, Questão Social, Particularidade no Brasil. As apresentações foram imensas e o prazer é imenso também. Uma gentileza gigante estar aqui falando comigo num sábado. Para quem não sabe, a gravação está sendo num sábado e essa mulher aceitou falar comigo. Poxa, professora Josiane, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz, viu? Muito feliz de verdade. A gente sabe que no momento desse de pandemia, que está todo mundo aí ainda tentando se manter na quarentena, apesar do governo que nós temos federal fazendo o que está fazendo, estamos tentando. E estamos aqui, Fortaleza, Sergipe, fazendo essa conexão e conversando. Muito obrigado mesmo. Deixo aqui o microfone para você dar o seu alô primeiro. Cumprimentar aí o pessoal que acompanha o canal, né, que você coordena, parabenizar pela iniciativa dos materiais que têm sido disponibilizados para pensar no Brasil, para pensar várias coisas. Hoje é sábado, eu estou aqui também com muito prazer para falar, e eu só topei, vou confessar, porque a gente conseguiu encontrar aí um tema que me mobiliza muito para conversar, e não estou encarando como se fosse uma coisa, um trabalho, né? É um bate-papo que eu sempre que posso, gosto de ter aí sobre o debate ambiental, que vem sendo os meus últimos investimentos em pesquisa desde, já tem mais ou menos uns 10 anos, e da questão social eu fui migrando para discutir a questão ambiental, óbvio, na sua conexão com a questão social, a partir dos aportes que eu acumulei intelectualmente em torno da questão social, mas entendendo que tem um apelo, né, bem atual e muito necessário para muitas frações da população brasileira, então eu fui sendo levada, aí a gente pode falar um pouco disso, dessa trajetória minha de primeiros contatos com o debate ambiental, mas é nessa praia que eu estou ultimamente. Aí o convite foi, a gente foi desenhando e aí fica prazeroso conversar, com certeza. Estou muito feliz, porque justamente tivemos isso, né? O prazer de conversar mais de uma vez e você me enviou alguns textos que eu fiquei muito feliz. Te digo mesmo que quem está gravando comigo aqui sabe o quanto eu sou uma estudiosa dos temas. Eu corro, leio e pesquiso e fico muito feliz mesmo quando me debruço com um tema como esse. Olha, você me levou a tantas reflexões. Temas... Bom. Que bom. e muitas. Uma delas... Já no período dessa pandemia, a gente não tem como fugir, as nossas reflexões acabam encontrando sempre o debate da pandemia, é incrível. Mas eu vendo conexão com o que vi nos escritos que você me enviou, algum deles eu puder até disponibilizar aqui no link, você me diz depois, eu coloco aqui no YouTube também, mas... Eu fiz uma conexão, eu estava vendo um livro que lançou logo no começo da pandemia sobre o coronavírus. Eu não vou esquecer o nome da editora agora, vou ficar muito triste, mas é um e-book que traz vários autores. Não foi, não? Eu acho que foi a Boitempo mesmo. Eu sei que tem um vídeo no canal da Boitempo que traz bem isso aqui, mas interessante falava sobre o coronavírus com vários autores. E me chamou a atenção, David Harvey, falando que não existe um desastre natural, né? Que é sempre forjado, e aí os interesses do capital vão levando a tal situação se aglomerar e criar um desastre que atinge principalmente as pessoas mais pobres. É tanto que a gente está vendo agora, né? Países como o nosso, aqui, só para contar uma história, aqui no Ceará, o coronavírus, o Covid-19, a doença, quando chegou, foi no Meireles, o bairro mais rico daqui, professora, o bairro riquíssimo. Chegou por lá, o primeiro caso foi lá. A Barra do Ceará, 2 semanas depois chegou no Meireles, a Barra do Ceará, que é um bairro populoso, né, de maioria de trabalhadores, já tinha mais mortes do que tinham no Meireles. Ou seja, realmente você não tem um desastre natural, ele é levado
e guiado. Me diga aí um pouquinho, dentro dos seus estudos, o que é que você tem a nos dizer sobre essa injustiça. Eu li um termo que eu adorei, injustiça ambiental. Pô, que maravilha. Eu acho que esse conceito ele é precioso assim, para a gente fazer o debate ambiental de forma mais ampla. O que me apaixona no debate sobre a questão ambiental é que a gente achou um veio de autores e estudos, pesquisas, que trabalham o tema ambiental relacionado às vidas das pessoas. Meio ambiente não é plantinha, baleia, tartaruga, né? Muita gente diz, quando pensa, é a ideia que se associa comumente à defesa do meio ambiente, vamos defender as plantas, não vamos matar as baleias, não vamos, Fechar ok, a né? torneira. Não devemos fazer nada disso, não devemos gastar água à toa, mas o fato é que o meio ambiente, ele é um conceito muito amplo que inclui a gente. Nós somos parte do ambiente, né? A gente precisa do ambiente para sobreviver. Isso na literatura sobre a ontologia do ser social, a gente já entendeu que o homem ele se constitui na relação com a natureza ineliminavelmente. Não existe homem sem relação com a natureza, porque a gente é um ser orgânico antes de qualquer coisa, a gente precisa respirar, a gente precisa comer, e a transformação da natureza foi nos humanizando, fomos adquirindo capacidades de transformar o meio que nos cerca, e nessas capacidades adquiridas de transformação do meio, obviamente, socialmente desenvolvidas, a gente foi chegando a modos de vida absolutamente perdulários. O caso do capitalismo. Especialmente, não havia o que tem uma autora no serviço social, grande amiga, a Graça, lá de Pernambuco, que foi a nossa precursora no debate ambiental do serviço social, né? Ela diz que essa falha, a partir de Marx, ela diz, olha, não havia falha metabólica na relação homem-natureza antes do capitalismo. O que significa isso? Falha metabólica, metabolismo é o funcionamento normal das coisas, né? Da retroalimentação, do tempo de renovação dos recursos. Essa relação do homem com a natureza, ela não foi um problema até que o capitalismo se instituísse. A partir daí, com a apropriação privada da natureza para fins de produção, de tudo que a gente consome, tudo que se produz tem natureza, né? Natureza transformada e a partir do trabalho humano. Então, essa forma privada de se apropriar dos recursos que são de todos e todas, toda a humanidade, essa forma privada voltada à produção de valor de troca, né, mais-valia, isso vai tornando a falha metabólica um fato do sistema capitalista de produção que produz desastre, para voltar na tua questão inicial, que produz desastres para a humanidade há alguns séculos. O processo de urbanização da Europa, logo no início do capitalismo industrial, ainda no século XIX, já era um grande desastre. Ali, as populações que foram expulsas dos campos e se aglomeraram nos burgos, elas começaram a viver em condições de habitação deploráveis. Existem inúmeros relatos, e a gente conhece, de como a situação de vida dessas pessoas era desprovida de qualquer qualidade no acesso ao mínimo possível, né, necessário, desde alimento até água, até condições de higiene e impactos diversos na saúde dessas pessoas. Então, a pandemia, ela é o novo coronavírus é uma transmutação de vírus que já vem, né, presente em forma de epidemia, de diversas outras epidemias ao longo da história da humanidade. Volta e meia a gente se depara com um vírus, uma coisa de letalidade alta, que a gente não sabe de onde veio, mas que os estudos vão mostrando que tem conexão com esse modo de viver, né, com o jeito como a gente tem tratado, especialmente nesse caso, ele é um vírus que foi encontrado inicialmente em porcos, né, em animais,
E as mutações genéticas, os transgênicos, os agrotóxicos, uma série de hormônios que são usados hoje para produzir carne, para produzir alimento, coisas que a gente come, né, todos os dias, elas nos envenenam, são grandes desastres em doses homeopáticas, mas a pandemia nos mostrou que nem sempre isso vai acontecer em doses homeopáticas. Isso para falar do impacto mais direto na nossa saúde, que hoje tem sido bastante debatido. Se a gente for pensar em outras angulações, os desastres são de proporções gigantescas. Eu não preciso procurar muito longe um exemplo, né? Porque no Brasil a gente teve no ano passado um outro rompimento de barragem de rejeitos minerais lá em Minas Gerais, que foi uma grande tragédia, né? E aquilo não é um desastre, aquilo é um crime É um crime. ambiental. É. E é isso que a gente tem tentado ressignificar, assim. Então, discutir meio ambiente, discutir a necessidade de controle da produção de lixo, da quantidade de coisas que se tornam obsoletas em pouquíssimo tempo, que a gente descarta, mas o descarte é um problema, o lixo é um problema, mas antes do lixo ser um problema, a produção de mercadoria em excesso é um problema muito mais grave, porque é ela que produz o lixo. Se a gente pode até descartar corretamente o lixo, mas não vai adiantar se continuarem produzindo lixo na quantidade que se produz, porque as mercadorias são feitas para durarem muito pouco tempo para que a gente consuma novamente novas mercadorias. Então, a gente troca o celular todo ano, a gente troca o computador porque a tecnologia ficou obsoleta, joga fora esse tanto de metal que vai sendo jogado fora é um problema, mas a produção antes é um problema. Portanto, a origem da questão ambiental compreendida desse modo tem a ver, sim, com a necessidade de ter algum tipo de controle sobre a produção. A produção precisa ser voltada para atender necessidades sociais e não supérfluos, e não o lucro, e não, né, a ampliação da mais-valia de modo crescente, porque continuar sendo essa a prioridade, a gente não vai ter o menor sucesso no enfrentamento dessa questão. Isso requer luta, requer organização, porque isso nos impacta, né? Então, não é um abraço na árvore do parque, é um ato bonito, mas não é isso que vai resolver. A gente precisa entender que o fundamento disso tem a ver com o modo como a produção está organizada, tem a ver com classe social, tem a ver com interesses econômicos mundiais, de grandes corporações, é tubarão muito grande assim para a gente fazer um enfrentamento, e é uma luta grande. Ô, professora, você está aqui falando e eu lembrando de várias coisas. Uma delas, aqui a gente tem uma luta muito forte. Eu acredito que em todos os estados. Quem está assistindo a gente aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, vai ter uma história para contar sempre sobre esse debate do grande capital especulativo querendo tomar conta das áreas de proteção ambiental. A gente tem lá no Rio de Janeiro, por exemplo, uma área, ontem eu estava assistindo um Globo Repórter, mostrando a área de Tamoio, lá do Rio de Janeiro, de proteção ambiental, a cor mais linda. E a gente vê o presidente da República, nosso atual, infelizmente, atual presidente, Bolsonaro, dizendo que sonha em transformar aquilo ali numa Cancún brasileira. É triste, é triste. Eu fico entristecida, imagino que a professora também, todos nós aqui. Mas e ao mesmo tempo assim, mas quem tiver uma parte da área, aqui tá tendo com uma duna, aqui no Ceará. Querem pegar a área de duna, transformar num grande resort, um grande hotel, mas nós vamos plantar árvore lá não sei aonde. Nós vamos plantar árvore, vamos plantar uma arvorezinha. Tudo que a gente vai derrubar de árvore aqui, nós vamos plantar uma arvorezinha ali. Compensa em outro lugar. Compensa em outro lugar. O ecocapitalismo aí, né? Nós somos todos a favor da natureza. Eu até plantei uma árvore semana passada e joga para a população. Mas você que tem que ter um consumo consciente. Mas você... Aí você compra eu comprei um pendrive essa semana, o bicho vinha dentro de um plástico, que vinha dentro de outro plástico, e outro plástico, e outro plástico. Eu digo, meu Deus, parece aquela brincadeira da caixa, quando a gente é criança, vai abrindo até chegar no presente, que é bem pequenininho. Enfim, como é que a gente faz para que a gente tenha esse debate, como você bem
desenhou aqui, do ponto de vista de entender isso como fundamental e como um debate macro, e leva para quem está assistindo a gente tem muito estudante, sabe, do direito também, que tem sempre aquela coisa, eu digo que é uma coisa que eu tive já um dia, de achar que a lei disciplina as relações, e não que a construção coletiva consegue frear o que a lei quer disciplinar das relações. Como é que a gente faz para trazer esse debate aqui na rede social? Eu sei que é um espaço, estamos fazendo aqui, mas ela também é dominada por um algoritmo. Ela é dominada por um algoritmo que prefere a treta do que o bate-papo. Prefere sempre a treta. A gente diz assim, curte o vídeo para o algoritmo entender. Ele não quer entender, ele quer lucrar. E treta tem outros filtros. Treta lucra. Então, como é que a gente faz para poder levar essa discussão e deixar ela mais aprofundada? Veja, na verdade, tudo que a gente precisa afirmar como necessidade social para as maiorias é uma luta muito grande a ser travada no modo de vida que nós temos, onde riqueza é concentrada, riqueza concentra poder, e aí a gente tem instituições como os órgãos estatais de regulação, a exemplo do Ministério do Meio Ambiente, no nível federal, secretarias municipais, estaduais de meio ambiente, totalmente corrompidas, eu não queria usar essa palavra, mas perfuradas, pressionadas por interesses privados de ampliação da exploração do ambiente natural. A natureza, ela é muito importante para o capitalismo, porque pense que sem matéria-prima não tem produção. A gente está falando de alguma coisa que, ao querer regular o acesso às matérias-primas, ao querer barrar esse acesso, ao querer minimizar, ao querer filtrar esse acesso, regular, né, que é a função do Estado, através da legislação, a gente está impactando no acesso desses grupos econômicos a algo que é necessário, é absolutamente fundamental para a continuidade da sua atividade, que lhes faz classe dominante. Então, a luta pela legislação ambiental, ela não é uma luta menor. Eu costumo dizer, na verdade, eu entrei nesse debate bastante em função disso, assim. Eu trabalhava na universidade como extensão que era decorrente de uma licença ambiental para exploração de petróleo em Sergipe, da Petrobras. E nossa tarefa era dialogar com as populações sobre educação ambiental, a condicionante era educação ambiental, mas a educação ambiental que a gente queria fazer não era isso, plante uma árvore no seu quintal, já que, né, a árvore da praça vai ter que ser derrubada porque querem construir lá, sei lá o quê. Então, um concreto que vai tornar a cidade mais quente, que vai... Enfim. Então, essas conversas, elas precisam ser mediadas pela vida concreta das pessoas. Qual é o impacto que esses empreendimentos causam na vida das pessoas? Impacta o modo de viver, impacta a subsistência, muitas vezes. No caso, por exemplo, da população com a qual eu trabalhei nesse projeto que eu me referi, pescadores e pescadoras artesanais. A plataforma de petróleo, ela é algo que fica... As daqui de Sergipe que a gente trabalhava, porque agora estão perfurando mais profundo, né, por conta de outros achados de petróleo em águas mais profundas, mas as que perfuraram nos anos 50, elas são muito próximas da costa. Então, uma plataforma de petróleo dessa natureza, quando ela se instala, é uma estrutura fixa que ela... Vou explicar um pouquinho isso, se você me permite, para dar um exemplo de como as pessoas passam a entender por que lutar pelo meio ambiente e pela legislação é fundamental, como parte da luta social. Então, essa estrutura fica lá fixa no mar 50 anos, 80 anos, tudo que você já viu, que cria um ambiente, né? Nasce planta, acumula resíduo, em tudo que fica lá embaixo, na profundidade dentro d'água. E os peixes,
das mais diversas espécies passam a ser atraídos por esse ambiente. Então, eles mudam, eles migram dos lugares onde eles costumavam estar disponíveis para o pescador pescar, né? Eles vão se concentrando nesse ambiente, que é uma estrutura que fornece alimento para eles, muito facilmente, porque ela produz esses insumos naturais em função do longo tempo de permanência embaixo d'água, que é um ambiente de vida, né? Então, o que se passa é que, concentrando os peixes ali, existe uma legislação para proteger a vida dos pescadores de que eles não podem pescar nas áreas próximas das plataformas. Existe uma distância regulamentar que eles não podem ultrapassar. E, ao fazer isso, essa legislação ela afasta o pequeno pescador da sua subsistência, que é o pescado, porque os cardumes de peixes eles não são mais tão facilmente encontrados em outras áreas que não sejam ali onde exatamente ele não pode ir. Então, falar disso, por exemplo, porque aí as pessoas não associam. Ah, a Petrobras chegou, não sei quanto tempo. Então, o peixe está diminuindo, o pescado está diminuindo. A gente escuta muito pescadores Sim. falarem isso. Há algumas décadas já que o pescado anda escasso. Por que o pescado anda escasso? Né? Na verdade, muitas razões fazem isso acontecer. A poluição do mar, por uma série de outros fatores, também é um fator que incide na grande mortalidade de peixe. Mas essa migração causada por impactos específicos de determinados empreendimentos, por exemplo, precisa ser explicada para eles. Né? E eles precisam entender para poder dialogar com a empresa sobre alternativas a isso, porque causou um impacto real, assim. Não tem mais a mesma disponibilidade de pescado. Então, quem tem mais chance de pegar esses peixes é quem consegue ir para alto mar, que tem outro tipo de barco, mais caro, mais equipado. E essa é a desigualdade, assim, concretamente falando de uma situação. Então, existe no debate ambiental essa possibilidade da gente fazer educação ambiental, da gente fazer mobilização e organização de populações e comunidades, grupos étnicos, a partir dos seus interesses concretos e de impactos concretos que a relação do capital com o meio ambiente provoca nas suas vidas. É necessário para isso que a gente estude, que a gente tenha, né, acesso a relatórios de impacto ambiental, que a gente procure saber dos modos de vida, que a gente tente entender na linguagem da população o que é que está acontecendo, para que a gente possa mediar esses diálogos, tecnicamente falando, mediar esses diálogos e buscar instrumentalizá-los para fazer reivindicações, porque é necessário fazer mitigação permanente durante anos. Essa população precisa de ações de mitigação das empresas que estão poluindo, das empresas que estão explorando esse ambiente, sejam elas uma Petrobras, sejam elas um resort, né, construído numa área onde também a praia é privatizada, as populações ribeirinhas não ficam mais com o mesmo acesso à praia como ficavam antes. Então, várias dessas coisas têm impactos concretos em grupos mais vulneráveis, em grupos predominantemente formados por população negra, no caso brasileiro, e não só. Por isso, existe uma vertente do ambientalismo, do movimento ambientalista, que discute o chamado racismo ambiental. Por quê? Porque não é difícil de ver, também no caso, por exemplo, a gente está falando de meio rural, população ribeirinha, quilombola, indígena, que tem uma relação mais direta com o ambiente natural, sem modificações, mas também no caso do ambiente urbano, existe um ambiente que precisa ser protegido e que precisa ser observado. Então, as áreas de moradia periféricas, de encostas, as favelas e ocupações chamadas subnormais, né, da população sem habitação, que existem nos centros urbanos, também são questões ambientais sérias que impactam diretamente grupos de cor e de raça bem específicos, no caso do Brasil, que são as pessoas pretas, né, pobres pretas, predominantemente, que são afetadas por isso. Então, a luta é muito ampla, ela engloba muitos setores, desde a luta por terra e reforma agrária,
no campo, a luta por reforma urbana na cidade, a luta de povos, chamados povos tradicionais nas florestas. Todo mundo tem algo a dizer e uma pauta que toca a questão ambiental de algum modo. Porque o avanço do capitalismo sobre o meio ambiente é algo incontestável e cada vez pior no caso de países do terceiro mundo como o Brasil. A gente já se notabiliza na economia mundial há muito tempo por ser um país agroexportador. A gente vive, a nossa balança comercial é sustentada por produtos... Por agro é pop. Por produtos sem beneficiamento quase nenhum industrial, a gente extrai e exporta, né? Para que eles transformem isso industrialmente nos países cêntricos. E não é por acaso que tem um fundo de proteção da Amazônia, não é porque eles são bons, né? Agora ficam pressionando a Mourão volta e meia explicar o que está acontecendo na Amazônia. Estão preocupados. A Amazônia, aí a indústria farmacêutica, que tem interesse grande ali, toda a base dos medicamentos é natural, vem da planta, vem de plantas. Então, patente, né, fitoterapia, gente, é muita coisa. Na hora que você começa a conversar sobre essa história, abre muita janela. Verdade. É incrível. É tudo que você estava falando aí agora, e eu tinha feito uns apontamentos, eu já marquei 5 aqui. Eu digo, Jesus, tá com 30 minutos de vídeo, e eu... eu nem te perguntei o tempo, eu fico ela aqui tá falando, colocando mais 5 aqui na minha cabeça. Desculpa. Não tá dando palestra não, Ave. Tá maravilhoso. Eu tô dizendo que foi abrindo novas janelas. Por exemplo, você dizendo assim, a legislação tem que ser protegida. Acredite mais, é tanto que o ministro do Meio Ambiente, o ministro Salles, né, quando foi lá em maio, falando naquela fatídica reunião, o pessoal aqui que tá assistindo vai lembrar também, aquela fatídica reunião terrível, que o governo brasileiro fez com os ministros, ele fala lá que temos que passar a boiada para destruir a legislação, né? A importância de ter uma proteção do que a gente já conquistou até agora. Importância fundamental. Mas me veio outra reflexão aqui, que você fala, na área urbana também tem muito impacto. Eu sempre me lembro muito das remoções. Não sei porque quando muito jovem participava, era estagiária e andava muito no meio do habitacional, e as remoções também é muito forte essa circunstância, você acaba tirando a população pobre, preta, das áreas urbanas mais centrais, com acesso a ônibus, com raio de caminhabilidade, porque estão em assentamentos subnormais, né, na linguagem do próprio IBGE. Técnica, né? Tira esse pessoal, coloca aqui no Ceará, a gente até chama, bota pro do Zé Walter pra lá, isso quer dizer bem longe, coloca bem longe, e às vezes a população que depende da praia. Aqui mesmo foi colocado um porto, onde a população saiu da praia pro sertão, praticamente, a zona extrema de Fortaleza. Isso acontece em todo canto. E eu lembro bem agora de uma campanha do Cefez, até, você estava no colegiado no período, que falava assim, na defesa dos direitos sociais, a gente combate o racismo. Eu lembro porque eu fui, a Sandrinha, que está aqui assistindo, me deu um cartaz, e eu tenho lá na porta e na minha parede, que eu achei lindíssimo, né? Porque se eu defendo direitos sociais, eu combato o racismo. Queria que você faça um pouquinho aí dessa ligação. Eu vi num texto que você me enviou, o pessoal vai todo me pedir o texto, porque sabe que eu recebi textos maravilhosos. Tu me diz qual é que eu posso botar aqui no link, eu sei que o pessoal vai pedir. Mas eu li um dos textos que fala bem assim da degradação ambiental e racismo e contando mais ou menos o histórico ali dos Estados Unidos. Fala um pouquinho pra gente aqui, pra gente entender. O movimento existe uma corrente no ambientalismo chamada a luta pela justiça ambiental, né? Então, existe a constatação de que, do mesmo modo que o capitalismo produz injustiça social, desigualdade social, ele também produz injustiça ambiental, já que ele depende tanto da exploração de recursos naturais para existir. Então, não é aleatório, isso tem diversos estudos que comprovam a associação que existe entre a instalação de um empreendimento e as características da população afetada por esse empreendimento. Nos Estados Unidos, em 1987, esse texto que você está se referindo, ele conta um pouco dessa história. Em 1987, uma universidade, assessorando alguns movimentos, foi reunindo evidências de que as áreas onde residiam, lá eles chamam afro-americanos, latinos, imigrantes de um modo geral, essas áreas eram sempre as áreas escolhidas para a instalação de alguns empreendimentos altamente poluentes.
né? E nem, às vezes, com remoção, né? E às vezes sem remoção, que é ainda pior, porque você compra a área e você começa a produzir alguma coisa ali que vai produzir gases, que vai produzir fumaça, que vai produzir foligem, né? As fábricas de tecido, de um modo geral, a gente não repara, mas elas são altamente poluentes. Sai uma poeirinha ali do algodão, se espalha, isso dá problema respiratório em todo mundo que mora ao redor, né? Então, é grave essa associação e ela factual, já comprovada. Nos anos 90, depois, outros estudos é, ampliaram essas evidências com outros exemplos lá nos Estados Unidos, e isso começou a ser associado aí ao movimento ambientalista na sua atualização, que o movimento ambientalista também mudou muito dos anos 60 em diante, né? De um movimento que basicamente reunia o pessoal do Greenpeace, gente de classe média que né, de fato se mobilizava pelas baleias. Eu sempre falo das baleias, eu não estou colocando as baleias com nenhum demérito, os tubarões, né, Sim, sim. mas são lutas importantes, mas tinham perfis de classe mobilizado em torno disso que foi se modificando aí com o avanço do capitalismo também no ambiente urbano e nessas áreas onde as populações pobres e pretas e de imigrantes elas moram. E no Brasil, isso também acaba sendo verdade. Por quê? Porque a gente, embora tenha algumas restrições, no espaço urbano hoje brasileiro totalmente saturado, não tem mais onde construir nada quase, é por isso que para construir tem que desalojar as pessoas e colocar elas mais para outras áreas chamadas de expansão, desprovidas de fato de transporte, desprovidas de estruturas de saúde, longe do trabalho, que é um fator grave para a segregação espacial, socioespacial, porque as pessoas costumam, né, as habitações e as favelas, as áreas de moradia que foram construindo a urbanidade brasileira, foram se localizando muito em função disso. As pessoas se aproximavam dos seus locais de trabalho. Queriam morar ali perto, óbvio, é mais barato, né? Você se locomover andando do que pegar um transporte, você gasta menos tempo, a sua vida tem mais qualidade, muito embora nem sempre você tenha naquele ambiente o esgotamento sanitário, água potável, nada disso tem em favela e é uma luta conseguir. Então, os governos, ao invés de equipar essas áreas, né, quando elas se valorizam, porque elas vão passando a ficar nos centros urbanos, elas vão sendo destruídas e se constroem. Ai, vamos construir uma casa bonitinha aqui para você, senão não vai mais morar na palafita, vai morar no conjunto habitacional, né? Numa casa com alvenaria, banheiro, tudo isso, mas muito, muito longe de onde você tem a sua sociabilidade. E aqui a gente vai construir um condomínio, como fizeram. Aquele condomínio onde a mulher matou a criança lá, aquele menino que ela botou no Pernambuco? elevador, matou, assassinou Sim, a aquela Miguel, criança, do menino Miguel. o Miguel, aqueles dois prédios, aquelas duas torres foram motivo de altas mobilizações no Recife em 2014, salvo erro, 2013, Eu 2014, teve lembro. uma ocupação gigante ali, um monte de ato, porque ninguém acreditava que iam construir duas torres daquela altura ali naquele lugar. Né? E é um lugar que é uma vista belíssima, então o capital ele vai ficando com tudo de recurso a tudo que valoriza e hoje não. A estética é uma coisa que a gente precisa dizer que é uma coisa importante na vida também, né? É, Então, eu não sei como é que o Vidigal, aquele morro lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, como é que ainda existe o Vidigal. Porque a vista verdade. do Vidigal é uma das coisas mais bonitas do mundo, mas ali no Vidigal também já tem hotel, né? Eles já desapropriaram algumas casas. Então, assim, Já meio que é tentou na época da UPP, né? Fazia exatamente. tirada. Então, essa população, e no caso do Brasil, o que acontece é que, por exemplo, se você pensar na população rural brasileira, que também tem diversos impactos do agronegócio, da expansão do agronegócio sobre a pequena produção, os agricultores brasileiros, as famílias de agricultores brasileiros, eles são pretos, né? São famílias pretas. Somos. E, então, assim, a questão racial no Brasil
ela tem uma importância gigante para a gente ver os sujeitos políticos, para a gente ver quem é que a gente precisa, o que é que a gente precisa considerar para conversar com essas pessoas e mobilizá-las. Porque a defesa, os líderes não nascem das leis, mas a defesa da legislação protege ainda alguns segmentos, pode proteger, quando a gente aciona o Ministério Público, quando a gente tem o assessoramento das universidades, que também devem se comprometer socialmente com essas populações, na medida do possível, de assessorar, de oferecer conhecimento técnico, pesquisa, que possa subsidiar as reivindicações pautadas na legislação de que elas têm direito, sim, àqueles territórios, né? Sejam territórios urbanos, sejam territórios rurais, são territórios que incluem, além de modos de vida, sobrevivência, inclui relações, inclui afeto, né? Inclui toda uma vida, uma sociabilidade construída em relações ancestrais. Tem um filme que eu gosto muito, não sei se você já viu, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. É sobre a construção de vai falar o uma nome, eu não vou lembrar o barragem, nome. numa população. É uma comédia, mas que o cara tem que fazer o patrimônio do lugar para poder provar que é naquele lugar necessário, ele não pode ser alagado porque construiu uma barragem e a população sair de lá. Uma das partes mais bonitas desse filme, eu vou lembrar antes do filme, eu vou me lembrar do nome dele, é uma senhorinha bem velhinha assim, falando como ela tá triste de ir embora daí, porque a gente não vão ficar, nossos mortos estão aqui, os Professora? nossos mortos estão aqui. Oi, oi, oi. Você me Alô? ouviu? Caiu um pouquinho. Aquele Eita. barulhinho. Tá, 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 Deixa tá, eu tá, tá. voltar. Deixa eu só anotar aqui o horário para botar. Oi, tá travado um pouquinho. Acho que é a internet sendo um má Travou? conosco. Hum, Tá me Coisa que ouvindo? acontece. É Tô, aquele tô te contrário. ouvindo. Você É tá a me prova ouvindo? viva de que. Oi, tá travado o seu vídeo. Você não tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas tá fazendo cortes sucessivos. Hum. Deixa eu desconectar meu telefone para ver se melhora aqui. Ele Tá estava conectada no conectado. Wi-Fi ou é no É, cabo? é o Wi-Fi. É Wi-Fi, né? É por isso. Wi-Fi dá essas falhazinhas. Às vezes, Essas aqui em casa, vaciladas. um liquidificador da vizinha liga, o Wi-Fi sente a vibração. Vou fazer a Hum, batidinha aqui só pra fazer o corte pequenininho, aí tu pode continuar falando do filme, viu? Tu fala tá, de uma senhorinha, foi ali que começou a cortar. Se quiser repetir de uma senhorinha pra certo. cá, eu vou bater só a mãozinha Eu aqui. já lembrei o nome do filme, A Paradinha Foi Bom por isso também. Ah, tá ótimo. Vou bater aqui. Pronto. Então, aí, nesse filme chama-se Narradores de Javé. Ele conta, então, essa história dessa comunidade que vai ser removida por conta da criação de uma barragem. E uma das partes mais legais do filme é uma senhorinha de uns 90 anos, ela dizendo, mas por que que a gente tem que ir embora daqui? Eu não concebo ir embora daqui. Como é que eu vou embora daqui e vou deixar meus mortos aqui, os nossos mortos? Então, eu nunca tinha parado para pensar que dó, imagina, que dó daquela comunidade de ser removida dali e tem um cemitério. O cemitério é uma coisa a gente tem, tanto que uma das questões mais faladas da pandemia é exatamente a impossibilidade do ritual de despedida das pessoas que estão morrendo. Então, a morte para a gente é uma coisa que precisa ser considerada, que é parte da vida, né? É contraditório, mas isso é verdade. E nas sociedades ocidentais, onde a gente guarda esses mortos na terra, eles voltam para a terra tem valor, tem inúmeros valores, valores simbólicos, valores afetivos, que mobilizam muita gente. Então, eu acho que a gente faz pouco uso, eu acho que o movimento social, o movimento sindical, de um modo geral, faz pouco uso da variável socioambiental para discutir e mobilizar suas bases. Eu Verdade. entendo que essa é uma questão no próprio movimento negro. Eu não é um debate que eu escute, tudo bem que eu não, né, não sou uma militante orgânica do movimento negro, embora tenha me aproximado bastante desse debate em função da campanha contra o racismo
feita pelo Cefes, mas não é alguma coisa que eu veja com frequência que o movimento negro consiga fazer essa conexão entre o ambiente, a exploração do trabalho e o racismo, como expressão do racismo, do chamado racismo ambiental. Então, eu acho que a gente tem uma potência aí de mobilização grande por inúmeros setores em função dessa variável da justiça, injustiça ambiental, e a legislação ela acaba sendo uma ferramenta na democracia de reivindicar, de cobrar, de fazer uso das instâncias para denunciar o descumprimento dessas causalidades, né? A falta de demarcação das terras indígenas, de título das propriedades das terras quilombolas, as frágeis evidências do cumprimento de condicionantes ambientais de licenciamento. Sim. Licenciamento ambiental é o grande X da questão, né? Na verdade, é o modo como o Estado abre a porta para o empresariado explorar determinado recurso e se impõe, o órgão ambiental impõe condições, são as chamadas condicionalidades do licenciamento, que precisam ser cumpridas. E isso vai sendo sucessivamente descumprido, a população pouco conhece, então tem muito a ser feito, muito a ser divulgado sobre quais são as condicionantes, o que a empresa tem que fazer para poder continuar ali, porque se ela não cumprir as condicionantes, aquela licença de operação ela pode ser questionada e pode ser suspensa. Então, são ferramentas que a gente ainda tem e não dá para fechar o olho e deixar serem desregulamentadas assim impunemente. Olha, quando eu tô lhe dizendo que você me abriu 1000 reflexões, isso é totalmente verdade, viu? Desde ontem que eu tô mergulhado no tema. E mais um aqui agora na fala, você falando, a população rural é muito impactada. Eu lembro ainda há bastante tempo, já era adolescente, meu avô é agricultor lá em Aracoiaba, e a gente recebeu... Todos nós temos um pezinho lá no campo. E a gente recebeu sementes do governo, o governo mandou semente para os agricultores. E professora, foi uma discussão gigante na cidade. Os agricultores dizem, eu vou ter uma calçada, onde todo dia sentam várias pessoas, e vinham os amigos e eu não vou plantar essa semente, porque a semente era transgênica. Hoje eu tenho condições de saber que ela era transgênica, na época nós não sabíamos. Se você planta, o milho que dava dessa semente, você não podia tirar o milho para replantar. Aí eles diziam, senso comum, que viciava a terra. E estavam cheios de razão. Porque viciava. Tem um conhecimento que eles têm da natureza. Puxa vida. E é justamente isso aí que você diz, né? A população tem que ser escutada, porque ela tem um conhecimento muito forte, né? E sente essa injustiça ali, e a gente pouco fomenta essa discussão. Perfeito. Deixa eu só, para encerrar, a gente é muito assistido aqui, a gente tá dentro do canal da Potter, que tem muito assistente social, estudante de serviço social, eu não podia deixar passar de jeito nenhum. Eu vendo a reflexão de um dos temas, você até pontuou aqui, do estudo que vocês fizeram ali de extensão da faculdade, junto à Petrobras, falando sobre o quanto esse campo é um campo a ser trabalhado pelo assistente social, e eu digo um campo multidisciplinar, né? Não só pelo assistente social, mas Sim. no seu lugar de fala do assistente social, quero muito ouvir disso, e assim também, quanto à relativa autonomia que se tem em qualquer campo de trabalho, e mais ainda nesse campo, tem possibilidade, ou ultimamente, eu falo nos governos federais e nos órgãos, e principalmente agora, num governo que pensa que pode passar uma boiada, destruindo a legislação, imagine só as atuações diante da educação ambiental, da política ambiental. Como é que você vê isso aí? Nos conta um pouquinho para as colegas assistentes sociais, falando mais com elas do que comigo, como é que você vê esse campo? A gente eu tive uma experiência, eu cheguei nesse debate, tinha mencionado isso no início, eu cheguei nesse debate em função exatamente de um projeto de extensão que era financiado pela Petrobras, porque eles tinham que cumprir um condicionante de licença para explorar petróleo em águas rasas em Sergipe. E eles tentaram de tudo para cumprir esse condicionante de licença, que era a solicitação do IBAMA para dar a licença de operação. Na verdade, foi um termo de ajustamento de conduta, porque a exploração do petróleo em Sergipe data dos anos 50, e só depois dos anos 2000 houve uma legislação que regulou condicionantes, porque perfurava e ponto, entendeu? Caramba, não tinha, o poder econômico é realmente poderoso.
Isso foi se construindo exatamente por conta dos avanços das convenções de meio ambiente, das Sim, pressões mundiais para que se regulasse, então a legislação brasileira foi se adequando. Dos anos 2000 em diante, passou-se então a solicitar condicionantes de licença para novos empreendimentos e os antigos tinham que se ajustar. Então, a Petrobras fez um termo de ajustamento de conduta, um PAC, em decorrência do qual ele precisa mitigar essas populações continuamente e compensar. Compensar é diferente de mitigar, esse é um outro debate que não vou abrir mais essa janela agora, mas o fato é que a educação ambiental era um projeto de mitigação contínua, que significa que enquanto a Petrobras estiver no litoral sergipano, é necessário fazer educação ambiental com as comunidades afetadas. E a gente chegou no projeto, eles já tinham contratado consultoria, já tinham contratado várias outras coisas e nada conseguia dialogar com as pessoas. Nada, o IBAMA não ficava satisfeito na fiscalização com o produto do trabalho. E aí eles chegaram na universidade, chegaram lá no serviço social, a gente topou fazer, fiquei nesse projeto até 2016, foram de 2009, 10 até 2016, foram 7 anos muito tempo. com esse trabalho, uma equipe gigante, multidisciplinar, não tinha só assistentes sociais, mas a coordenação era nossa lá do departamento. Então, esse trabalho, ele nos mostrou que o serviço social ele tem uma história com a educação popular dos anos 60, que foi ficando meio para trás por conta da urbanização e de outras demandas de política social que foram se colocando para a profissão, e a educação popular, chamada educação popular, ela foi deixando de ter centralidade, a gente foi ficando com os pés de cimento, como diz uma amiga minha, trancada dentro de uma sala, atrás da mesa. E aí, a gente, quando pensou nessa proposta de educação ambiental, a gente foi ler sobre isso. Vamos trabalhar no campo, vamos conversar com as pessoas, tem que falar a língua delas. Então, a primeira coisa que eu acho que é um alerta genial, assim, que esse tipo de trabalho traz, uma necessidade que ela traz para nós, é que a gente precisa parar de falar serviços socialês. As pessoas não entendem o que a gente fala, às vezes, porque a gente fala numa linguagem muito técnica, e isso não serve só para educação popular, isso serve para trabalho de um modo geral. Está numa comunidade urbana, um território urbano onde tem um CRAS, você está falando com pessoas com baixa escolaridade, muitas delas de origem rural, que e que não entendem, você precisa se fazer entender. Então, o primeiro grande desafio de todas as assistentes sociais é se fazer compreender. Em um trabalho como esse, que a gente ia falar de temas difíceis, porque estavam lá nos relatórios de impacto, a gente tem que decodificar essa informação para a população e tornar isso acessível. Esse era o nosso trabalho de interpretação dos dados. Então, a gente trabalhava muito com muita dinâmica, com muito educomunicação, que é uma ferramenta de um colega nosso da comunicação que a gente aprendeu, fazer fanzine, a pedir para eles fazerem. Então, esse conhecimento que você, há pouco, aí no seu depoimento, lembrava, né, do agricultor que conhece a semente, que conhece a realidade do seu trabalho, a gente pedia para eles falarem disso e fazerem desenhos, e fazerem recortes, e fazerem colagem, e eles próprios, para eles falarem, né? Terem instrumentos para falar e falar para a gente e falar para a empresa que participava das atividades. E falar para o IBAMA, que acompanhava, fiscalizava as atividades. Então, foi uma experiência muito legal e acabou acabou por quê? Né? Por conta dessa dificuldade que já vem acontecendo desde os governos, ainda do governo final do último governo Lula, na área ambiental, o IBAMA foi sendo sucessivamente desmontado, assim, sucateado, não tem concurso para técnico e aí sem fiscalização em campo, você não consegue fazer nada, né? Você vai fiscalizar por relatório, né? Como é isso? Uma coisa que tem uma realidade física tangível. Então, foi difícil para a gente segurar a pressão da empresa. Quando o IBAMA foi se afastando da fiscalização, porque não tinha mais aporte técnico, passagem para via Sergipe, né? A central era lá no Rio de Janeiro, que fiscalizava
esse projeto, para vir a Sergipe acompanhar as atividades e fazer as devidas pressões. A Petrobras foi botando a manguinha de fora e, né, cortando dali, cortando daqui. Então, na renovação do convênio, não, isso aqui não é necessário, eu queria meter o bedelho nas nossas ideias, nas propostas de execução que a gente fazia. Foi se tornando insustentável ficar sem o apoio político do IBAMA para bancar a autonomia técnica que a gente tinha que ter. Então, a gente saiu do trabalho, ele continua na universidade hoje em outro departamento, mas desenvolvido já e com uma outra concepção, certamente enfrentando desafios, novos desafios ainda talvez bem maiores do que os que a gente enfrentou até 2016. Mas o fato é que o meio ambiente nos oferece muito material para diálogo com a população, porque ele tem uma conexão grande com a saúde, uma conexão grande com o trabalho, uma conexão grande, né, com o lazer, uma conexão grande com as dinâmicas familiares. Então, você consegue discutir meio ambiente, fazer educação ambiental crítica com vários desses elementos. Você não precisa fazer um debate abstrato do ambiente como algo separado da vida humana. Só que a gente tem que respeitar os limites, né? Então, a população que mora perto de área de mangue, e vive da cata de caranguejo, aqui no Nordeste é muito comum, né? Tem época do defeso, então tem todo um debate sobre seguro-defeso, sobre acesso ao seguro-defeso, a organização política dos pescadores, de cooperativas, de associações, e das colônias que são muito problemáticas. Colônia de pescador é um troço muito corrompido, né? É uma instituição muito antiga, mas que, enfim, então mobiliza, na hora que você fala de seguro-defeso, e os pescadores se mobilizam na hora, entendeu? Então, Seguro a partir safra também para do que é rural. concreto, exatamente, do que é concreto, né, você vai chamando a atenção dessas pessoas para os seus modos de vida, para o que a natureza precisa ser defendida na relação com seus modos de vida. Então, não é um debate de, vamos fazer uma reserva aqui de conservação e vamos conservar, apenas conservar, né? Por isso, as opções Vamos nos cuidar das últimos tempos, próximas gerações. A atual sofrendo a impacto. atual se ferrando aqui, a juventude não quer mais ficar no campo, É. né? Porque não tem o que fazer no campo. Tem, né? Pequeno agricultor tá passando perrengue mesmo. Não tem financiamento, não tem programa com juros decentes para Não tem se como pagar. competir com o grande Não tem agronegócio. como o Preço. agronegócio. Então, a juventude vai saindo, vai fazendo outras coisas e também oferecer outras alternativas de trabalho nesses ambientes, e são coisas legais também para você pensar. Só que você precisa ver o que é que a região oferece de potencial para ser mobilizado em termos de trabalho. Aqui na zona costeira norte do estado, São Francisco passa aqui em Sergipe, tem umas áreas de turismo belíssimas, e não tem, se você vai fazer turismo nesses lugares, você não encontra estrutura de turismo. Então, houve um momento em que a gente pensou, junto com a Petrobras, dentro desse projeto, por exemplo, em capacitar vários desses jovens para fazer ecoturismo, estruturar uma cadeia de ecoturismo na cidade para receber as pessoas, né? Mas fazer um turismo comunitário, né? De base comunitária, organizado pelas pessoas que conhecem a região, para mostrar o que ela tem de legal, e, enfim, com isso você gera alguma renda que consegue manter essas pessoas ali. São coisas que precisam ser pensadas em cada realidade e muito dialogadas com uma linguagem que as pessoas possam entender. Esse é o principal recado que eu acho que tem que ficar para a gente que trabalha no serviço social e não só, né? Porque senão a gente chega lá, prepara uma bela palestra, um monte de slide, chega lá, não tem nem onde ligar, porque não tem onde usar o slide. Então, se Segundo você só sabe fulano. trabalhar com slide, você só sabe trabalhar com slide data show, tá ferrado, porque tem que improvisar, né? E aí, essas lições são muito bonitas de se aprender nesse tipo de ambiente, nesse tipo de trabalho. Foi muito bacana. E a gente formou muitas gerações de estudantes, acho que 3 ou 4 gerações de estagiários que trabalharam conosco.
que estão por aí acontecendo também, outras coisas, é bonito de ver. Estou muito Coisa feliz. de professora, né? A gente fica Não, olhando, depois fica acompanhando a trajetória dos meninos por aí nas redes sociais, fica tão feliz de ver como é que foi bonito o trabalho. É é legal. verdade. Então, muito feliz sou eu aqui de estar conversando e, pô, realmente tenho que agradecer demais. Eu ainda tinha aqui uns 5 pontos, mas não vou mais. Passamos de 1 hora de conversa Ô, gente. e eu ficaria aqui mais tempo. Porque só ontem eu pensando assim, antes de dormir, eu digo, meu Deus, se a gente for pensar o debate que ela fez aqui no texto e pegar o artigo 6º da Constituição e for comparando cada um dos direitos que são suprimidos para a população por conta de intervenções ambientais, o lazer, né? Você citou nesse o lazer. Meu Deus, tem várias áreas aqui urbanas, região de praia, que são ou região de praia que são suprimidas da população, Privatizadas. privatizadas. Eu fui uma vez a Maragogi, eu acho que o nome da cidade é essa. Eu pego o carro e dirijo até onde eu puder, quando eu saio de férias. Então eu dirigi até Maragogi. E eu lembro que eu cheguei para encontrar um bequim que desse acesso à praia, ali região Pernambuco, até chegar nessa região de Maragogi. Foi dificílimo, É porque difícil. tudo privatizado. Eu parei em determinado lugar, a mulher, não, se você passar é R$ 10. Eu digo, R$ 10 para eu ter acesso à praia. Agora você pensa a população que mora ali, porque aí tem outras coisas, tipos de impacto que eu acabei não falando. Por exemplo, É, quando você cria um resort numa área como essa, a população que mora, tudo fica mais caro na cidade. sim, Porque a cidade passa a receber um monte de turista. Só que a cidade, o turista não mora na cidade, morador que mora. Tá ferrado, porque tudo no mercadinho fica mais caro. E esse tipo de impacto também é um impacto socioambiental. É que a sim. gente não enxerga assim. O custo de vida vai lá para cima, a pessoa não consegue mais viver ali. Não consegue ter área de lazer, não consegue trabalhar, porque o trabalho é na praia, não consegue nem comprar o que precisa comprar direito com o dinheiro que ganha, porque tudo no mercadinho, na venda da esquina, ficou muito caro, porque a cidade está cheia de turista no verão. Então, sabe, é um volume de impactos que a gente não é capaz de Colocar na totalizar, conversa. assim. Tenho que te agradecer demais, porque eu sempre ficava assim, o impacto social. Agora eu tô impacto socioambiental, porque realmente é o que eu enxerguei tanto nos textos como aqui na conversa, quero me aprofundar mais. Muito, gostei demais do papo. Ah, Espero que todo gostei mundo que também, esteja aqui muito. assistindo, esteja como eu, todo feliz que eu tô aqui de sorrisão aberto, falando um tema extremamente sério e eu aqui de sorriso aberto. Quero agradecer Pois é, demais, também a gente tem que ter professora. prazer de falar, imagina. É, Também eu falar sisudo assim, não é, dá. É feia, muita coisa é feia, mas a gente tem é. que dizer para as pessoas que se mobilizar por isso vale a Mas pena, quando a né? gente, eu digo, quando a gente vai descortinando também as ideias, esse processo de conhecer, é muito bom, vai deixando você feliz por estar conhecendo, né? Muito obrigado mesmo. Você foi maravilhosa, viu? Um Mas beijo vamos grande. agir. Pronto, vamos juntos. Muito obrigada.